Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conta e Manda. E de cara eu já queria agradecer a você, a sua participação, a sua cumplicidade, juntando essa rede aqui e todas as outras. São mais de 20 milhões de visualizações. Já aumentou? Já aumentou? O senhor está desatualizado. É mesmo? Então dá o F5. Vamos atualizar. Dá o F5 então. Já batemos 30 milhões de visualizações. Gente, onde é que eu tava que eu não vi O senhor isso, estava gente? no DM, É? não esteve comigo no último episódio. É verdade. Está agora e as coisas acontecem numa velocidade incrível, Então Francisco tudo Aiello. passa muito rápido? Tudo passa muito rápido. Então, muito bem. Então você é o nosso convidado para participar, ativar o sininho para receber as nossas notificações e dando um F5. Mais de 30 milhões de visualizações e o convidado de hoje, amigo. Isso vai lá para cima, não vai não, é, lá mulher? pra cima, vai lá, porque olha só, é até difícil. E antes de anunciar o convidado, vamos aqui, né, Claro. agradecer o nosso parceiro, a Colibril, que está junto com a gente nessa missão, nessa empreitada, nesse desafio, e que é algo muito prazeroso, né, para todos nós. Exatamente. Né? Prazeroso. O prazer de beber um bom chopp, puro néctar, Colibril, chopp com DNA carioca. Você que quer realizar o seu evento em torno de uma boa partida de futebol, um churrasco, Uma um musiquinha, casamento, uma música boa. uma boa música. Ouvindo o Léo Jaime, por exemplo? Sim, o Léo Ouvindo Jaime é bom, hein? muito Esse- bom. O Léo Jaime podia muito- participar aqui com a gente. Podia. Ei, vamos ligar para ele? Vamos ligar para ele, Vamos. mas se você quiser conhecer o trabalho da Colibril, vá nas redes sociais da Colibril, né? E contrate o serviço da Colibril. Chopp da melhor qualidade, nosso parceiro. Já ligou? Vamos ligar para ele então? Vou ligar. Então liga aí. Vou ligar aqui. Você sabe que ele fez muito sucesso. Muito. Cara, 1985. É. Eu comprei o disco Sessão da Tarde. Tá tocando, tá tocando. Olha, todas as músicas fizeram sucesso. Coisa rara, hein? Coisa rara. Fórmula do Amor, Sete Vampiras, Pobre. Meu Deus do céu. Esse Léo é bom. Alô, Será que ele alô, atende a Léo? gente? Léo Jaime? Léo Jaime? O senhor pode vir, por favor, aqui no Conta e Manda Podcast? Porque Pergunta se ele pode, que ele há é muito um clamor ocupado. popular Ele é para muito ouvi-lo. ocupado. Ah, então tá bom. Então tá. Ele já chegou. Obrigado pela Alô! companhia, Léo. Foi rápido. Que isso, Não, hein? chamou, eu venho na hora. Que isso. Você tá sempre Teletransporte. ouvindo a gente? Sempre ouvindo. E aí? Sempre ouvindo. E aí, vou amiga? dizer que sem rasgação de seda, com sinceridade, até porque, Duda e eu já fizemos jogos juntos no estádio. Verdade. Tivemos Verdade. Na Rádio CBN, né? Rádio CBN. Isso há muito tempo atrás. Na época até eu tive ensaiando como jornalista, seguir esse caminho, porque acabei indo pro SBT fazer comentário lá, ao invés disso pro Sport TV, porque eu achei que o Sport TV era jogo demais e aí atrapalharia a minha vida Claro, como claro. cantor. Mas enfim, a gente já foi até cobrir jogo, fazer Dividiram jogo no estádio, comentários. Exatamente, fazendo os comentários. Sinto falta, e tudo. viu? Pô, Sinto falta. muito sinto- bom, né? Muito Olha, bom. e eu, toda vez que vou ao Maracanã, se não estou ouvindo durante o jogo a transmissão com vocês, eu fico depois. Ah, aí eu A falo aqui resenha- na central da bola, Exatamente. manda A pra resenha- quer cornetar, manda Quem- manda exatamente, isso. fico Tem um ouvindo. craque do jogo, o pior em campo, o pior em a campo. nota da arbitragem, é só participar então, o pior cara. em campo tinha um apelido bom, como é que era o nome? Baranga A do Baranga jogo, Cara, muito bom. e eu acho que isso mostra, mais um exemplo da versatilidade do Léo Jaime, né, cara? Porque, assim, eu fiquei pensando aqui, um roteiro pra gente conversar com o Léo. Cara, não dá, porque, assim, a tua vida não tem não é um roteiro, é um roteiro, é uma obra aberta, constante. Porque escritor, ator, cantor, apresentador, comentarista esportivo, dançarino. Cara, não há mais. frequenta Esse todas as currículo artes, é né, cara? interminável. Olha, o Éboli, o Chico Sá definiu isso de uma forma muito precisa. O sapo pula por necessidade, não é por boniteza. Então, assim, mesmo que eu tenha tido sucesso em várias atividades diferentes, eu não tive um sucesso contínuo. Eu nunca tive um contrato longo com gravadora, nem com emissora de televisão. Às vezes estava trabalhando numa emissora e fazendo 3 coisas diferentes da emissora e não vinham me propor um contrato longo. Eu falava assim, coisa esquisita, né? Eu acho que isso explica a minha diversidade, que é nunca ter me sentido confortável em lugar nenhum.
Então, estou sempre, vamos falar assim... Jogando nas 11. Exato. Aquela zona de conforto, que tanta gente fala, eu não faço a menor ideia do que seja, porque nunca estive nela. Isso é bacana. E, por outro lado, de certa forma, tem uma liberdade e tem a oportunidade de trabalhar sempre com quem eu gosto, fazer Mas coisas qual legais. Mas Qual é faz o bem, né? segredo? Mas faz bem, né? Assim, o que você faz, você se entrega, faz bem, exatamente. né, cara? Então, por todos os setores que você já trafegou, né? E, logicamente, que você é reconhecido como cantor, compositor, né? Uma referência do rock nacional. Mas sempre que você beliscou outras áreas, se beliscou com relevância. Isso. Sabe? Foi uma referência também. Tive continuidade, E né? teve uma entrega. Qual é o ponto de interseção, assim? Qual é você, assim, tem uma carreira muito plural. Qual é o ponto de interseção? Ou seja, o que tem sempre no Léo cantor, no Léo compositor, no Léo ator? Qual é aquele ponto de interseção que tem tudo isso? A história. Tem uma história para ser contada. Se a gente vai... E eu adoro o texto do Duda, por exemplo. Ele está contando a história do jogo. E ele escreve esse texto enquanto ele fala. Isso é um texto que ele está escrevendo. E ele está interpretando o próprio texto também. Porque ele podia escrever para um locutor falar, que é diferente. Então eu acho que são duas coisas. Contar a história e interpretar a história. Se eu estou cantando uma música de outra pessoa, eu estou interpretando um texto que outra pessoa escreveu. Se é uma novela, eu estou interpretando um texto que outra pessoa escreveu. No fundo, são duas coisas. Escrever e interpretar. Os veículos mudam, como se você dirige moto, dirige carro, cada um tem um macete, dirige barco, né? Cada um tem um macete. E os macetes não são tão complicados assim quando você tem a noção do que é a notícia, por exemplo, né? Do que é o objetivo da cena, o que é que você quer contar, o que é que você quer transmitir, que eu acho que é o macete de tudo isso, né? E eu entendo também que tem uma palavra como intersecção, que seria uma palavra em inglês, que lá, na língua inglesa, ela resume tudo isso, que é play. Play pode ser jogar, pode ser brincar, pode ser tocar. Uma peça é uma play. Quando um músico está tocando, ele está playing, né? Quando um jogador está jogando, ele está playing. O início então, de algo é um play. É um play. Já dá o play, bota para funcionar. Então, o jogo, a brincadeira, isso é a mesma coisa. Muda, vamos dizer assim. E aí, para narrador esportivo, por exemplo, o cara está narrando, sei lá, tênis, depois ele vai narrar. Tem que conhecer as regras, tem que saber alguns detalhes e tal, mas é mais ou menos a mesma coisa, com alguns detalhes que você aprende no meio do caminho. Aí, É a tua palavra de ordem. Let's play. Let's play. Let's play. O quê? Let's play. Com insegurança. Porque a insegurança foi, ao longo da vida, meu principal parceiro. Porque a partir do princípio que eu não sou fodão, que eu não sei a porra toda, que eu não vou chegar lá... Isso faz com que eu fique com medo. Aí eu fico com medo, aí eu estudo. E aí eu vou fazer as coisas de um jeito, preocupando em acertar, focado, né? Porque eu quero me divertir. E aí tem uma frase do Renato Russo que explica muito bem o que eu estou querendo dizer, que é: disciplina é liberdade. Então, para você chegar numa parada e fazer o negócio direito, estuda, se prepara, porque aí você vai poder curtir na hora. Senão, você não vai curtir, se ficar agoniado. O que era para fazer? Como é que era? E aí você não... Um nível de tensão muito elevado, né? Eu acho que aí estraga a brincadeira. Então, por um lado é brincadeira, por outro lado você tem que levar muito a sério a brincadeira para poder brincar direito. Para ter o prazer, né? Para poder ter prazer. Então, eu acho que a vida me ofereceu muitas oportunidades, eu soube aproveitá-las, né? Mas, de certa forma, também a vida me ofereceu muitas dificuldades, porque se eu tivesse tido o conforto de, digamos, um contrato longo na gravadora, lançando o disco todo ano, talvez eu não experimentasse outras possibilidades, né, e não ficasse tão disponível para a vida para fazer coisas diferentes. Você esqueceu de um aí, você falou cantor, compositor, dançarino. Pode ser, com certeza. Comunicador da Rádio Globo, gente. Sim. Comunicador. Por exemplo, da ele falou apresentador. Eu falei apresentador. Foi onde você teve que, de repente, não estudar mais, mas que saiu um pouquinho da tua zona de conforto? Não, o que eu saiu mais da zona de conforto foi fazer stand-up comedy. Aí foi difícil. Porque eu fiz, durante muitos anos, participação em rádio no Paulo Barbosa, Rádio Tupi, Sim. Rádio Globo, em São Paulo, Rádio Record. Eu fiquei como comunicador em rádio, sempre fui apaixonado por rádio. Então, assim como ia na CBN, também ia nos programas do Paulo Lopes, Sim.
semanalmente, tá lá. Então você já se sentia íntimo? Eu tinha uma ambiente. paixão pelo rádio e tinha um interesse pelo rádio e tinha uma preocupação como jornalista, quando eu fui escrever no Globo, por exemplo, de que minha linguagem, embora o raciocínio pudesse não ser simples, a forma de apresentar o raciocínio tinha que ser, porque essa é uma necessidade do rádio. Você pode fazer uma análise complexa, mas você tem que dizer isso de uma forma que todo mundo entenda. Texto direto. Então, esse simples. texto direto, isso também na letra de música, para mim sempre foi assim. Eu acho que a simplicidade é mais difícil e mais eficaz. Então, como exercício, e em programa de rádio AM, por exemplo, para mim era um exercício enorme. Porque eu falava assim, aqui eu vou ter que aprender a falar de um jeito que todo mundo entenda. E aí acho que era, de certa forma, a minha paixão pelo rádio, que quando apareceu a oportunidade de fazer um programa no rádio de 3 horas, eu falei, caramba, 3 horas no ar. Porque eu já tinha ido, por exemplo, Papo de Segunda, Saia Justa, participações, Estúdio né? I. Eu fiquei trabalhando há alguns anos nisso, em comentários, etc. Aí eu era para ser âncora. E eu curti, eu achei bacana. E é claro que era um formato novo, né? Você tinha que inventar um formato. O que para mim, né, vamos lá, vamos fazer uma coisa nova. Se reinventar não é um problema. Não é um problema, você, vamos né? nessa. Tal. E não foi um projeto que deu muito certo, eu acho, assim, né? Que seria fazer como se fosse o programa de esporte na CBN ou na Rádio Globo, ele é uma versão radiofônica daquilo que é o programa da Sport TV e tal. Seria uma versão radiofônica do Multishow e do GNT, né? Seria isso. Eu acho que poderia dar certo, porque nos Estados Unidos, por exemplo, isso dá muito certo, né? Esse tipo de programa, de debate de ideia e tal. Mas talvez o horário não fosse o adequado, mas era o horário que o rádio pedia. Aí tinha competição demais, o dial dá muito cheio, e tem anunciante de menos para dial demais, enfim. Eu acho que a gente está num momento em que essa história da internet, acho que ela é mais promissora para a radiodifusão do que propriamente o ouvinte do rádio, né? Acho que, por exemplo, eu escuto no aplicativo. Então, virou tudo comunicação, né? Todos os veículos estão trafegando numa mesma via, né? Onde som e imagem se cruzam. Mas o agora tempo com todo. TV uma faz estrada, rádio, uma rádio estrada faz nova, TV, né? todo mundo faz streaming e tá todo mundo Numa no estrada digital. nova, né? Porque a estrada agora é a estrada do streaming, né? Ou seja, a gente E aí agora nós esse temos caminho um problema novo. seríssimo nessa história, que é a competição do aleatório. O aleatório compete com o profissional. Sim. Olha, eu fui uma vez queixa-crime, porque eu escrevia no Globo e tentaram, o sindicato de jornalistas quis me prender, eu fui para a delegacia, 7 horas da manhã, oficial de justiça tocando a campainha. Se apresente da delegacia amanhã, 1 da tarde e tal. Chego lá, tá a imprensa inteira, todos os órgãos contra mim, porque eu estou sendo considerado pelo sindicato dos jornalistas como um charlatão, porque eu escrevia no jornal o Globo e não tinha diploma de jornalista ainda. Hoje eu tenho. E aí eu fui lá debater. Por que é isso? Porque você faz muito sucesso, você escreve muito bem, então a gente queria pegar você como um caso exemplar. E o delegado, mas escuta, ele sabe fazer o negócio? Sabe. E por que vocês estão querendo prender ele porque ele está fazendo um negócio que ele sabe fazer? Eu falei, olha, eu escrevo sobre cultura e comportamento, que é a minha área de atuação. Então, se um médico escrever sobre medicina, ele é um charlatão? Ele é um charlatão se ele for um jornalista e estiver fazendo a cirurgia de cérebro. Se ele está falando sobre uma coisa que ele conhece, isso é um debate. Aí eu falei, vem cá, vamos fazer o seguinte, senhor delegado, me empresta essa máquina aqui. Dá um negócio para eu escrever aí, dá um tema. Aí o delegado caiu na gargalhada. Se eu escrever direito, eu passo? Porque na ordem dos músicos é assim. Você chega lá e fala, toca o instrumento aí. Agora lê essa partitura aqui. Pronto, os velhinhos estão lá sentados olhando para você. Você tocou direito. Leu a partitura? Pronto, toma sua carteira, você é profissional. Você não tem que mostrar que você estudou, onde você estudou. E aí acabou virando uma jurisprudência e acabou-se essa história de gente que não tinha formação jornalística escrever em jornal. Desde que vocês... Eu falei assim, eu não estou cobrindo um acidente de descarrilamento do trem, etc. Sim, claro. Não está falando de futebol. Eu estou falando não de está coisas... tomando a vaga de um jornalista esportivo. Né? Exatamente. Estou fazendo... E aí depois, formado em jornalismo, fui trabalhar. Fui Então fazer... tem que botar mais isso na lista, então, jornalista. Né? Jornalista. Mais um. Aí estou lá em São Paulo e estou vendo os coleguinhas metendo o malho em mim. Agora começaram a botar cantor para comentar jogo e tal. Aí eu tive um jornalista que eu falei, escuta, você me permite ir ao seu programa? Porque eu gostaria de me defender. Ele falou, tá, vem cá, acho bom que
pela polêmica. Falei, eu queria mostrar meu diploma aqui para os coleguinhas que, antes de dar uma notícia, tinha que investigar, porque o jornalista faz isso. Apura primeiro. Apura antes de dar a nota. Apura antes de meter o pau. Eu posso ser um iniciante, posso ser fraco. Você tem todo o direito de falar isso, você é puta velha. Agora, você não pode dizer que eu não sou jornalista. Aí fica aquele silêncio, e aí eu digo, caso Paquetá. Quando o Paquetá era páginas e páginas, 10 minutos na televisão, etc. e tal. Paquetá foi inocentado, saiu a notinha ali no... Eu acho que... Então, esse tipo de questionamento, Léo, assim, eu acho que... Eu tinha não, carteira não do cabe, sindicato sim, de jornalista Eu esportivo. Eu acho que a classe, né, a nossa classe, jornalistas, ela tem outras 1000 coisas mais importantes para brigar, para estabelecer conceitos de categoria, inclusive. Mas num caso como esse, eu vejo como uma grande perda de tempo, porque você está inserido numa transmissão como um convidado, como alguém que vai dar uma visão diferente, está muito explícito, né, a posição que você ocupa naquela transmissão. Isso. Encrencar com isso, cara, é querer ser cri-cri demais. Você muito não além querer da que tenha conta. convidado, né? E o jornalismo esportivo, ele tem um braço muito forte de entretenimento. Sobretudo entretenimento. Então, você tem a visão jornalística e tem a visão do entretenimento. Quando a gente coloca nas transmissões o áudio do torcedor opinando, é isso. É isso. É É isso. importantíssimo. Então, É o direito dele de se manifestar. Isso, é o momento em que o fórum está aberto para o debate, para as opiniões, E cada vez mas mais... cada um no seu quadrado. E entendeu? cada vez mais não existe uma opinião definitiva, não existe um dono da verdade, né? Porque você sabe que a comunicação esportiva, ela foi construída muito assim, né, Léo? Ou seja, da figura do comentarista, em que a palavra dele era... Parem as máquinas Parem que o as comentarista vai máquinas, falar. E assim, e não era permitido a discordância. Só que a comunicação ela se transformou muito, Olha, sobretudo por causa da internet. As redes sociais A partir do estabelecem momento debate que a gente constante. começou a ter essa capacidade de fazer, né, de falar e se ouvir também, né, e se permitir ouvir, deixar, né, no caso, quem está ouvindo, o receptor se manifestar também, o receptor se tornar emissor, entendeu? Isso. É isso. Acho que a gente... Agora, eu que falar da polêmica, por isso que eu acho que isso é uma questão polêmica hoje em dia, o fato de que muitas vozes na internet se tornam importantes sem muito conteúdo. Sim. E aí eu tenho visto coisas, e eu, assim, eu tô falando, eu era seguidor de João Saldanha, para mim era um dos melhores comentaristas de todos os tempos, adorava os textos de Nelson Rodrigues, que era um escritor, um dramaturgo, sei lá. Por que ele não era um jornalista esportivo? Era formado em jornalismo, enfim. Mas, só para complementar essa história da patrulha dos coleguinhas, o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo foi um documentário, TCC, foi um trabalho sobre futebol. Foi uma matéria que foi um trabalho conjunto. Rodrigo Paiva e eu nos formamos na mesma faculdade, mas não tiramos diploma, porque não queríamos fazer o TCC, porque eu queria cursar, não queria. E o Rodrigo foi o primeiro profissional de comunicação de time de futebol. Verdade. Né? Verdade. Com o Márcio Braga. Com o Márcio Braga. Falou, Rodrigo, toma conta da imprensa aí. Isso. Tá? Aí, Rodrigo e eu nos conhecemos nessa campanha do Márcio Braga, inclusive, desde lá. Aí fizemos a faculdade, falei, Rodrigo, a gente não tirar diploma é uma preguicinha, viu? E eu resolvi fazer, então, um documentário sobre o trabalho dele na Copa do Mundo de 2002. Porque eu achava que era um trabalho brilhante de assessoria de imprensa, porque os jogos aconteciam 12 horas depois. Então, se ele quisesse uma notícia atual para o Jornal Nacional sobre um treino, o treino tinha que acontecer antes das 8 da noite, ou seja, antes das 8 da manhã. Uhum. Então, ele convenceu a seleção a mudar todo o planejamento de preparação e tinha que atender gente do mundo inteiro. De cada treino do Brasil, tinham 5 mil pessoas, de vários lugares do mundo. Então, falei, vou fazer um documentário sobre isso. E aí tiramos nota 9, pedindo para o diretor do curso, o diretor da faculdade, ser o nosso orientador, que é para ninguém dizer que tinha moleza. Então, assim, não só o meu diploma jornalístico está, de alguma forma, referendado por ter feito um TCC sobre futebol, sobre um documentário sobre futebol, como, vamos dizer assim, eu estou nesse métier há muito tempo. Eu comecei a escrever, me chamaram na rádio, porque eu comentava, férias no lance, alguém vai te falar, Léo, faz as crônicas aí. Folha de São Paulo, Léo, tem
E aí me chamavam aqui e ali, começaram a aparecer oportunidades para comentar. Enfim. Mas você ia dizer que a internet deu voz... Deu voz ao, entre aspas, setorista. E eu tenho observado esse ano uma coisa muito curiosa. Eu sou rubro-negro, não escondo isso de ninguém, e tenho um senso crítico. Por exemplo, eu gostaria de começar falando do Vasco. Eu tive hospedado em Guarulhos, num hotel que eu ficava naquele... Tem um andar que tem aquele lounge, que você vai lá, toma água, fica ali, toma uma sopinha. E eu fiquei hospedado junto com o time do Vasco, que estava lá para jogar com o Corinthians. E eu encontrei com eles, fiquei batendo papo com eles e tal, e falando assim... Lembro de falar isso com o Felipe Coutinho, eu falei assim, eu não entendo o que está acontecendo com vocês, porque eu acho que o time de vocês é bom. É um time que está bem equilibrado com os times que a gente tem no Rio. Quer dizer, eu acho que, evidentemente, o Flamengo está num patamar, e o Botafogo também, nesse momento, mas comparando com os times de São Paulo, por exemplo, a equipe do Vasco não está assim, tão diferente de São Paulo, de Corinthians ou de Santos, por exemplo. Eu acho que o que falta para vocês é uma questão anímica. Falta para vocês uma vitória importante, uma vitória. 3. Hoje vocês vão jogar com o Corinthians, que está em crise total. Se vocês fizerem uns 3-0 no Corinthians aqui, vai acabar. O time vai começar a jogar bem. Porque, honestamente, como carioca, fiquei feliz de 3 Libertadores serem de times do Rio, de ter 3 times do Rio. O futebol do Rio Mundial, nunca né? aconteceu isso. Exato. Fantástico. 3 times do Rio. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro tinha mais time do que qualquer país. Foi No a Mundial. cidade mais representada no Não, porque a Inglaterra não tinha 3 times, né? isso. Sei lá. Exatamente. Tinha o quê? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Então a cidade tinha mais time do que qualquer país. Eu achei aquilo o máximo. Acho bacana para o futebol carioca renascer com força e tal. Torci para o Botafogo, torci para o Fluminense e tal. E percebi depois, falei, engraçado, eu estou aqui torcendo para esse pessoal, estou falando do Vasco, porque eu achava que faltava isso que aconteceu agora. Aconteceu agora. Aconteceu agora. Agora eles como vão voltar a acreditar neles. Porque eles não são Uma aquela vitória muito mais do que desgraça. 3 pontos. Uma vitória de muito mais do que 3 pontos. Uma vitória moral. E eu achava que, assim, eu via os jogos do Vasco e falava, esse time não é ruim. Esse time tem uns desencontros, tem uma falha aqui, pontual aqui, outra ali, mas o time é bom. E eles estão mal de cabeça. Eles estão sem autoestima nenhuma, estão com a cabeça que está um trevo e não sabem tomar as decisões na hora e tal. Eles precisam de uma vitória importante para o time se reencontrar. Colocou o Vasco numa agenda positiva. Pronto. É? Pronto. Tem lá o Diniz, achei bonito o Diniz e consolar o Neymar, que tem uma coisa de espírito esportivo em cima disso, e achei bonita a vitória do Vasco, porque vai devolver ao Vasco, que é o torcedor do Vasco, que tem estado fiel esse tempo todo, uma autoestima, um prazer de torcer pelo Vasco, né? Uma sensação de que, opa, saímos do buraco. Passou a zica. Não, o torcedor do Vasco desenvolveu um poder de resiliência incrível. É impressionante. Impressionante. Eu acho impressionante a torcida do Vasco. Queria, como torcedor rubro-negro, dizer assim, acho genial que seja assim. Eu tô achando a Merece torcida do todo Flamengo respeito. cri-cri. E aí Tô é que eu vou achando falar. muito cri-cri a torcida do Flamengo. Aí é que eu vou falar. E por que outro vem lado, conquistando. O melhor turno da história é do isso Flamengo. que eu ia falar. E não tá Duda. bom. Nunca tá bom. Nunca tá e bom. aí, quem é que é culpado disso? É o setorista, é o influencer torcedor do Flamengo. Eu tô vendo nas transmissões em geral, eu olho e falo, tá bom, 90% da mídia é paulistana e já tem uma implicância natural, porque de repente o maior time do Brasil, mais rico, etc., é um time que não é de São Paulo e eles são os mais ricos, então isso não combina, né? Então tem uma implicância natural, sempre teve. Que aí usam muito a expressão fla-press, né? Porque a imprensa, porque, evidente, eu vi um nosso colega comentando hoje na internet que ele tinha um chefe que falava, enquanto o Flamengo estiver chegando lá, dá um gás porque dá audiência, mas quando chegar lá nós temos que meter o pau. E aí a gente vê locutores durante o jogo brigando com a imagem, a gente vê o juiz roubando descaradamente e o locutor não enxerga, o comentarista também não enxerga. Tem a cornetinha aí? Solta a cornetinha aí, por Solta a corneta. Solta a corneta. E aí eu percebi que eu torcendo para os times do Rio no Mundial, eu falei assim, eu sou uma besta. Porque nós não temos rivais, nós temos inimigos. Porque a única vitória vergonhosa foi a do Flamengo. O Botafogo
perdeu, mas foi muito bem no Mundial. O Fluminense foi impressionante e tal. O Flamengo ganhou daquele Chelsea, que é o pior Chelsea de todos os tempos. O pior Chelsea de todos os tempos deixou de ser o pior Chelsea de todos os tempos na semana seguinte. Sim. Foi só pra zoar. E o Flamengo ainda tomou umas vareio de 4-2 do Bayern. Falei, quem mais fez 2 gols no Bayern dos times europeus? Então, aí estamos no final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. É o melhor primeiro turno do Flamengo na história dos pontos corridos. 43 pontos, 27 gols de saldo. Em 19 jogos. Em 19 jogos. 9 gols tomados, né? Enfim. O Flamengo tomou 8 gols até agora no campeonato, né? Eu acho que 8 ou 9. 8 ou 9, um saldo impressionante. 9 por causa do jogo do Inter agora. 9. Sim. Então foram 27 gols de saldo, 9 gols sofridos, 36... 9 gols sofridos. 9 gols sofridos. São 36 gols marcados, 27 de saldo, aproveitamento de 75%. Olha o saldo do Palmeiras. Saldo do O Palmeiras... Palmeiras tem um jogo a menos. É de 9. Somente 9. Saldo do O Palmeiras. saldo, então, o segundo lugar tem 9 gols de saldo, o Flamengo tem 27. É o melhor do que 2019. 2019 a gente tinha 42 pontos no final do primeiro turno. Esse tem 43. Então, o Felipe Luiz é estagiário, o time não joga bem, o time só ganha de 1-0. Aí você fala, quem é que inventa essa merda toda? Quem é que inventa que a gente tomou uma lavada de 4-2 do Bayern de Munique? Quem? Quem é que inventa isso? O setorista. Vocês da imprensa. Vocês da imprensa. E aí, por que a torcida começa a vaiar jogador no primeiro tempo? O time ganhando. Vai jogador. Mas esse flamengaço todo que você está dizendo aí, de um aproveitamento absurdo, foi eliminado da Copa do Brasil. Porra, ganhando o jogo lá, né? Aí vem cá. Tá Mas quando escrito você em algum fala lugar que você setorista, tem que ganhar. Aquele negócio do Influência. Zezinho do canal do Zezinho, é isso? Não, aí, os canais assim, independentes, é isso ou não? Canais independentes. Por exemplo, eu vi um que mostrou um documento, papel timbrado, assinado, que o Flamengo tinha comprado. Documento falso. Aí vai lá alguém do Flamengo e falou, esse documento é falso que você mostrou aí. Vou te mostrar um documento de verdade como é que é. Aí o cara, desculpa aqui. Mas vem cá, se você mostra um documento, onde é que você apurou essa merda? Entrega quem foi o cara. Porque na hora de entregar o WhatsApp do Boto, que tá puto com o Pedro com toda razão, que era pra estar puto mesmo, aí você entrega. Não tô falando de nomes diferentes, não é a mesma pessoa. Mas na hora de você explanar lá que o joelho do não tem conserto, o joelho do... De La Cruz. Aí, vem cá. Isso é gente do Flamengo que está fazendo? Não precisa nem o pessoal de São Paulo meter o pau na gente. A gente tem a gente em casa. Mas você sabe que internamente, né, assim... O Flamengo é o clube que mais vaza informação. Caceta! É o clube que mais vaza informação interna. O Flamengo... Desde antes de Cristo. Sim, o Flamengo talvez continue sendo no Rio de Janeiro, e aí, eu não sei, em São Paulo, né? Que ainda tenha o maior número, por exemplo, de ex-presidentes vivos. E isso, Léo e galera que está acompanhando a gente, isso traz uma repercussão política interna absurda. O Flamengo tem uma política extremamente efervescente e silenciosa. É verdade. Não faz estardalhaço. Isso. Não tem quebra-pau mais, não tem baixaria. Não tem, mas internamente, Vasco, silenciosamente... Ninguém sai preso, mas internamente, olha... Então, o Arrascaeta não joga mais, porque tem que arrumar alguém para botar no lugar do Arrascaeta. Sim, escuta, sim. O Arrascaeta tem 10 gols, é um dos artilheiros do campeonato. E tem mais assistência da história do clube e tal. Então você vê umas verdades sendo ditas e fala, vem cá, isso é fogo amigo. Então, quando eu falo de setorista e influencer, canal alternativo, eu estou dizendo, tem nota mentirosa todo dia. Teve nota por exemplo... Você não acha que isso... Eu não estou aqui para legislar em causa própria, não, né? Até porque, nesse caso, você tem muito curioso fazendo conteúdo. Exatamente. Porque, não é jornalista, gente. Vamos lá, assim, exatamente. É curioso fazendo conteúdo. Mas a o curioso dá voz a todo mundo. O curioso fazendo conteúdo, eu entendo. Agora, gente que mostra documento falso... Pois é. Só que é o seguinte, Léo, quando você trabalha e você pertence a um veículo de comunicação, ou seja, eu e Carlos Eduardo Ebro trabalhamos no Grupo Globo, né? Nas rádios Globo e CBN. Nós internamente, nós temos um código de ética.
Ou seja, nós temos uma necessidade obrigatória de cumprir, por exemplo, né, com uma postura ética. Então, assim, quando você não tem isso, quando você trabalha, por exemplo, nós temos chefes acima da gente, nós temos uma linha editorial. Quando você cria um canal no YouTube, o canal do Eu Aiello, Aí você fala o que você quiser. e eu sou o quê? Não, então. Eu sou o apresentador, eu sou o repórter, eu sou o editor, eu sou quem edita, eu sou quem grava, eu sou eu sozinho. Então eu acho que se perde um pouco dessa questão de você ter uma atenção maior ao produto, né, em talvez relação à ética. A busca sabe? pela audiência A busca imediata. pela audiência. Nós Busca temos do like a qualquer preço. Isso, do clique. O clique a qualquer preço. O Exatamente. clique a qualquer preço. Esse disso canal que eu tô aqui falando. que nós temos é um canal independente. Esse espaço aqui, esse fórum aqui, é um espaço independente nosso. Sim, sim. Então não tem ninguém para falar pra gente o que tem e o que não tem que fazer. Mas a gente sabe o que tem que fazer. mas a gente sabe. Então, E aí- ética não se coloca no papel. Isso. Ética não se estabelece como Sim. regra. Sim. Ética você tem ou não tem. Ética é um conceito Duda, de vida, é uma filosofia de vida. Eu estou me sentindo à vontade para falar essas coisas para vocês, sabendo que eu estou arrumando muitos inimigos, porque eu ouço vocês com muita frequência e sei da idoneidade da ética de vocês. A gente brinca, inclusive, no pós-jogo, meu filho e eu no carro falando assim, quem foi a baranga do jogo? Pior jogador. E eu e o Davi falando, Arrascaeta. Aí a gente assumir que o Arrascaeta foi o pior em campo, Sim. Sim, é um craque do nosso time. sim, né? sim. Aí vem ele e fala, Arrascaeta. Mas foi o aí eu pior em falo campo. pra ele, meus parabéns pela coragem, É cara, isso. porque assim, nessa hora, não vou votar no Arrascaeta. Porque ele é ídolo, Porque então- ele é o ídolo, e aí o torcedor... Não. Não. A credibilidade Perfeito, dele vem exatamente disso. Perfeito. Eu falei assim, Perfeito. não é o mais confortável. Não Se é. ele falasse assim, Não, bota no... Tem um monte de bola de segurança. Bota no Isso. Cleiton, volta no Isso. Cleiton, que Bota entrou aí, pronto, com 5 minutos pro pra jogo. acabar e tal, Isso, exatamente, salva. sacou? Não, o pior em campo hoje foi o Arrascaeta. Eu falei, é verdade. E a gente, aqui no carro, tinha falado, pior em campo hoje foi o Arrasca. Aí ele vem e fala, eu falei, isso é credibilidade. Porque você não está falando o que o torcedor quer ouvir. Exatamente, Você está falando a exatamente. verdade. Agora, por outro Exatamente. lado, eu vi esses dias aí que o Felipe Luiz ia ser demitido porque ele não tinha aceitado ser auxiliar do Jorge Jesus, que já JJ. tinha sido contratado. Que ele tinha parado de falar com o Gerson, não ia escalar o Gerson no Mundial. Que o Luiz Araújo tinha sido trocado pelo Matheus Pereira e o Matheus Gonçalves tinha ido de lambuja. É tudo mentira. Isso é tudo invenção. E aí você fica... porque o Flamengo não consegue jogar o segundo tempo, não tem perna, o departamento de preparo, os preparadores são uma merda. Renato Maurício Prado. Esse joguinho aí do Flamengo de ficar tocando bolinha pro lado e não fazer gol, pra mim é uma merda, esse time é uma merda. Vem cá, Renato Maurício Prado, este é o melhor primeiro turno da história do Flamengo. Então esse time é uma merda, alguma coisa está errada e provavelmente é na sua cabeça. E por que você está dizendo isso eu não sei, mas está errado. Eu posso te provar com números e com dados e com fatos que você está errado. Você não gosta do jogo do Felipe Luiz? Problema seu, mas que ele consegue resultados, ele consegue. Então, assim, eu não gosto do jogo do Felipe Luiz, eu concordo com o que ele fala. É uma merda? Eu acho. Quando eu era comentarista, eu fazia uma coisa que os treinadores deixavam entrar. Eu falava, escuta, eu vou comentar o jogo, queria ver o treino. Quero ver o que você está preparando. Hoje não acontece mais. Não deixam mais, Não né? deixam mais. Aí os caras gostavam, porque eu sabia, eu falei assim, ó, 3 escanteios eles vão cobrar no primeiro pau. E vai acontecer O quarto, isso agora e no quarto com os ele vai... tempos que a gente frequentava. Exatamente. A gente foi criado Aí, assim. Eu sabia... Eu ainda peguei a época que eu fui pouco tempo repórter de clube, né? O Chico fez mais. Eu fui 25 anos repórter de Era de sentar do lado do técnico durante o treino e resenhar no campo. Resenhar, exatamente. Resenhar. Os caras estão Ficar fazendo em casa. aquecimento, preparação física. Não, Tá lá e resenhando. muito mais do que Eu isso. cheguei a E pegar muito mais isso. do que isso. É acompanhar o treino. Por exemplo, eu cansei de estar numa transmissão na Rádio Globo, com um garotinho José Carlos Araújo, por exemplo, e com outros narradores, e aí tinha uma falta, e eu atrás do gol dizia o seguinte, Zé Carlos, essa falta vai ser o seguinte, fulano vai cobrar, né, jogando no segundo poste, Beltrano vai cabecear para a entrada da área e Beltrano vai chegar chutando. Porque foi assim que o time treinou durante a semana. Exatamente. E acontecia. Exatamente. Aí você entende o que o treinador propôs, quem está obedecendo o treinador, quem não está, quem está conseguindo fazer o que não está, porque você sabe se o time está performando bem ou mal, de acordo com o que ele planejou. Mas aí, Léo, vamos lá. Aí também tem um pouco dessa transformação, porque assim,
Ao mesmo tempo que o clube entende que ele quer fechar o ambiente, né, o ambiente de trabalho, porque o Boto chegou lá dizendo isso. O O não Boto vou blindar. não vai entrar ninguém aqui mais. Não vai entrar amigo de amigo, não tem empresário, não tem parente, não vai entrar mais ninguém do Ninho do Urubu. Ao mesmo tempo que isso é feito com o objetivo de você blindar, você, de certa maneira, acaba, entre aspas, permitindo essa cornetada. Porque, como diz o seguinte, se você não deixa eu assistir o treino, então você não pode reclamar do meu julgamento. Pois é, mas era para vetar esses, Exatamente. entre aspas, setoristas que ficam inventando crise. Ou seja, o Flamengo está permanentemente em crise. Crise na Gávea. Crise na Gávea. O Felipe Luiz estava Mas, falando ó, disso. na boa, hoje crise de rico, né? Não é? 250 milhões no bolso. Cara, assim, você, na tua carreira como torcedor do Flamengo, você experimentou a década de 80, primeiro momento mágico do E Flamengo. era muito próximo ao time, por acaso era amigo de todo mundo ali. Então, aí vem a geração 2019 pra cá, né? Que é o segundo momento mágico da história do Flamengo. Verdade. Roeu osso pra caramba entre uma era e outra, né? Queria que você fizesse uma comparação. Da década de 80 para agora, qual o momento mais mágico? Agora é um momento mágico de conquistas, mas com uma capacidade financeira que o clube nunca teve. Nem naquela época. Nunca, que ganhava tudo, mas financeiramente. Nunca. O Júnior Era um teve outro aqui, ambiente profissional. Contou isso pra gente. Era um outro ambiente profissional, um outro mercado. Sim. Era uma outra maneira de enxergar o negócio, outro né? Um mundo, outro mundo. E aí? Eu não acho complicado responder isso, não, porque ali nós tínhamos um acaso. Um acaso. Historicamente falando, você ter no mesmo time Leandro, Júnior, Zico, Adílio, Andrade, né, Moser, Figueiredo, Lico. Leandro. O Lico veio de fora até, mas Leandro, um dos melhores jogadores do Brasil de todos os tempos, longe de muitos outros que são mais festejados. Né? Leandro era Um monstro. E aí você tinha aquilo ali, os caras apareceram juntos. Então, apareceram juntos e deu sorte de ter um time daquele jeito. Tinha o Cláudio Coutinho, que no fim das contas até nos deixou cedo demais, Sim. mas o Carpegiani foi e assumiu ali. Enfim, mas ali era um acaso. Ali era um acaso. O que o Flamengo fez em 2013 foi construir uma nova instituição que deixava de lado os torcedores presidentes para começar a colocar gestores, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, não é por acaso que isso está acontecendo. E hoje, eu acho que ainda não chegamos no ponto em que eu queria chegar, e quando o Boto chegou, ele falou uma coisa que eu falei, alguém conseguiu entender isso? Eu acho que o Flamengo pagar o maior dinheiro que ele já gastou num jogador da própria base é ridículo. O Samuel Lino era do Flamengo, de graça. Então, quando você gasta... A maior compra que o time já fez foi num jogador que foi campeão da Copinha em 2018. 2018 não era ainda esse momento mágico do Flamengo. Eu acho que é um exemplo de estupidez. Porque se você tivesse mantido aquele jogador um pouco mais de tempo, tido um pouco mais de paciência com ele, você teria criado um ídolo em casa. Então, acho que, por exemplo, a venda do Wesley foi um exemplo de uma venda bem feita. Porque esperou o cara crescer, não aceitou as primeiras ofertas, deixa ele ser convocado, deixa ele ganhar título e tal, e aí vende por um valor que acho que lateral nenhum foi vendido. Nunca o Brasil vendeu o lateral pelo preço que vendeu o Wesley. Mas o Flamengo procura muito o mercado mesmo. Né? E acho isso também, que aí os jogadores da base ficam sempre assim, eu sou o sexto, agora eu vou ser o sétimo. E isso dá a cabeça deles vai pro brejo. Então acho que o Palmeiras faz gestão melhor de jogador de base. E são duas bases espetaculares. Né? O Flamengo vai Exatamente. jogar agora o Campeonato Mundial. Mundial. Né? Bicampeão da Libertadores. Aí você olha e fala, vem cá. Mas eu não sei, Léo, assim, eu desenvolvo um pensamento que aí mexe muito com a vaidade dos gestores, né? É muito mais midiático você falar que está contratando, tirando um cara da Premier League, do que você falar, olha, esse moleque vem da base, a gente está investindo nele, ele vai acontecer. Paciência. Paciência, entendeu? Então, quando você mostra essa capacidade financeira, principalmente, de poder
lutar com os gigantes da Europa, isso dá um status para quem consegue, para o Uma gestor, né? visibilidade internacional Dá uma também, visão. né? Olha, estamos tirando um jogador do Chelsea, Se você estamos quer tirando isso. um jogador do Atlético de Madrid. Tem um peso para quem contrata, né? Entendo, concordo com tudo. Mas tem esse Agora, mesmo medo que você. Também faço essa crítica de você sufocar o crescimento da base. Porque o Zico começou a jogar em 74 e virou titular em 77. Eu acho que vocês estão sendo românticos demais. Mas sim, eu nunca escondi. Nunca escondi. Eu acho. Eu Nunca sinto escondi. falta do romantismo no Eu futebol. acho Eu que sinto vocês falta. estão sendo muito românticos. Mas eu sei. É um pensamento romântico. Eu sei que isso choca o torcedor. Não, mas Isso choca o torcedor, mas assim. Você vai querer que um cara no que Flamengo- cantou a Fórmula do Amor não seja romântico? Pelo amor de Deus. No Flamengo, eu acho, e no Flamengo de hoje, eu acho que o Flamengo chegou no nível que é um preço que se paga. Qual é o preço alto que se paga? É não ter tempo de esperar jogador maturar. Porque a cobrança é muito grande. mas aí, A necessidade aí, de conquista é muito grande. E aí, cara, o moleque ele precisa de um tempo de maturação. E o Flamengo hoje, todo ano tem que ganhar título. Não é um só, não. Eu já provoquei o Léo aqui. Mas tá eliminado da Copa do Brasil. não dá pra ganhar todos os títulos. Sim, mas o torcedor. Mas aí é que eu o acho. torcedor não é o não inimigo acha íntimo. isso. Aí é o inimigo interno. Aí mas você sabe que existe. Se Mas você aí vai ouvir esse camarada, você vai ficar não. maluco. Não, mas desculpa, mas aí Quem eu tá à acho. frente do processo, Não, o Flamengo é uma zona de conforto Aí também. eu penso um pouco diferente de vocês, porque é o seguinte, a partir do momento que é o maior investimento do país, que o Flamengo acaba, por exemplo, de fechar um contrato de patrocínio, o maior da história do futebol brasileiro e tudo mais, gente, é natural que esse projeto seja um projeto vencedor, que tenha que ganhar títulos. Mas que não precisa ser todo ano todos os títulos. Mas não tem jeito, o torcedor vai exigir isso tá. e vai cobrar Sim, isso. mas aí- E aí a mídia também, obviamente, vai cobrar. Se tem o maior investimento... Agora, aí vem cá. Aí eu faço. Vamos lá. Vamos comparar. Qual é o outro time de grande expressão, de valores vultuosos, de receita e de tal? Quem é? Palmeiras. Palmeiras ganhou alguma coisa no ano Mas passado? não tem comparação com o investimento do Não, Flamengo. mas é tipo de gestão. É. Bancaram o Abel Ferreira num ano ruim, bancaram o Abel Ferreira. Sim, gente, mas o E potencial... nada muda no Palmeiras. O potencial de investimento do Flamengo é Mas- absurdo. O Flamengo hoje é comparável ao clube da Europa. Alguém chamou. Ele não ganhou um título, sendo um dos times mais ricos e de maior investimento do Brasil. Não ganhou um título, Palmeiras. Alguém falou que era estagiário? Qual Abel era estagiário? Não. Ele é desequilibrado. Né? Ele é um jogador técnico mais grosseiro, mais deselegante, Ó. mais disparado que já esteve no Brasil. Na mesma proporção que é competente. É, muito competente. Mas vamos lá. Agora, não ganhou mesmo, nada. é mesmo a estratégia? Eu acho que é estratégia para inibir a arbitragem. Sim, eu também acho. Eu acho que ele quer Eu botar a também arbitragem acho. em dívida com ele o tempo inteiro. Eu também Bom, acho. mas é o que fica. Publicamente Ele sim. nunca concordou com um lateral. A bola sai, sei lá, o Giai joga a bola pro lateral, o juiz dá o lateral. Ele diz que tá errado, que é a favor. Sim, eu acho que é estratégia. Então ele fica gritando o tempo inteiro para É uma pressão para no próximo lateral ser dele. Eu vou ficar na dúvida, né? Como teve esse pênalti Claro, ridículo aí no claro. Botafogo. Nem o VAR chama, não chama, porque o Palmeiras não pode contrariar o Palmeiras, senão o Abel vai dar um chilique. Então o chilique do Abel, para mim, é um chilique profissional. Estratégico. Estratégico Consciente. e que dá resultado. Eu acho que o risco é todo treinador virar chiliquento agora, porque aí talvez você consiga fazer com que a arbitragem favoreça o seu time do jeito que favorece o time dele. Agora, o Abel não ganha um título no ano e não é estagiário, não tem crise no Palmeiras, ninguém mete o pau. Então o Flamengo tem que ter, o Palmeiras não tem? Por quê? Essa é uma Tô dúvida. contigo, Léo. 2 contra 1. Tô contigo. Não, eu só tô provocando Não, vocês. assim, porque só tô provocando só. A função Não é que de perdeu quem um tá- título, não ganhou nenhum. Nem o Palmeiras, nem A o característica de um o gestor que Paulista. está à frente de um projeto tão vitorioso é também saber blindar o ambiente das cobranças constantes, do quero mais, quero mais, quero mais. E agir com frieza, com a cabeça no lugar Mas é difícil. e tomar as decisões. Não sucumbir diante do primeiro tropeço, da primeira pressão. Mas a difícil, gestão porque do Palmeiras a pressão não é sucumbe. muito grande. Aí A é do muito Flamengo, a do grande. Flamengo não resiste à tentação de atender ao clamor popular das redes sociais. Isso é verdade. É uma Isso É pressão. mais forte do que ela. Sim, sim. E aí, quando o jogador é muito forte. vaiado no primeiro tempo, no segundo jogo dele. Peraí! Evidentemente, o Emerson Royal estava. Ele tomou
uma traulitada ali no começo do jogo, porque é uma coisa que a gente, desde que o samba é samba, os zagueiros contundentes sabem que se ele meter uma porrada no primeiro, segundo minuto, ele não vai tomar nem um amarelo, nem um vermelho. Talvez um amarelo, mas vermelho ele não vai, então ele mete a porrada. O cara meteu a porrada nele. Não sei, acho que foi até o Alan Patrick. Foi. Meteu a porrada nele, ele ficou machucado. Mas o Ancelotti estava no estádio. E ele é um sério candidato a ser convocado para a lateral direita. Ele falou, eu quero ficar em campo. Eu vou esperar ver se a perna melhora. A perna não melhorou, ele errou tudo. Tá bom, baranga, pior do jogo, concordo. Mas vaiar não. Vaiar um time que está ganhando no primeiro tempo, de jeito nenhum. Que é isso? Isso é torcida? E aí é que eu falo, tem uma coisa sendo insuflada contra o Flamengo em tempo inteiro, pela mídia paulistana, pelo setorista que quer ganhar clique, pelo influencer, digamos, que é uma cobrança absurda e uma crise permanente. Que crise, caceta? Que crise que é essa? Isso existe. Você acha que esse é um caminho do Flamengo de prosperidade, de dinheiro, de dominância? É um caminho sem volta? Não, acho que o que eu falei do Boto é que ele prometeu uma coisa, que ele faria uma gestão da base para que o jogador voltasse a ser um jogador mais criativo, mais livre, mais Wallacean. Vamos falar, como um exemplo do que ele estava citando, né? Porque eu vi acontecer com o Lohan, que é um bom jogador, e com o Matheus Gonçalves, que é um bom jogador, deles serem intimidados pela torcida e pela crítica. Tenta uma jogada de efeito ali, não dá certo. Porra, fica de palhaçada no campo. É para ficar de palhaçada. O Garrincha ficou de palhaçada há muito tempo até ser o Garrincha. Porque então, é do estilo do moleque. Ele quer fazer jogadas de efeito, ele quer tentar, ele quer quebrar a linha de um jeito surpreendente. Você é a favor da marra? Exatamente. Tem que ser assim. marrento no futebol? Não, o Arrascaeta faz isso direto, só que o Arrascaeta é discreto. É outro perfil. Ele tem outro perfil. Ele é discreto, ele não fala nada, ele não reclama com o juiz e tal. Mas adora uma jogadinha de efeito. Ele faz o tempo inteiro. Passa o pé da bola, dá calcanhar. Toquinho de nojo, Dá toquinho de aquele nojo. colher, olha assim, ó. É isso. Aí o Ronaldinho Gaúcho olha para um lado, joga Sim. pro outro. Aí tem que ir lá e dar um tapa na cara dele porque ele fez isso. São os códigos de ética. Códigos do futebol, de ética. né? Então, assim, o jogador é jovem. Ele está tentando se impor. Ele está tentando intimidar o adversário, tentando fazer uma jogada para deixar o cara, quebrar o cara. Dá errado, aí é massacrado. Aí o Lohan aconteceu isso, Matheus Gonçalves aconteceu isso. 2 jogadores que têm muito talento. Matheus França aconteceu isso também. O Wallacean perdeu aquele pênalti. Eu falei, pronto, agora eu vou acabar com o menino. E o menino tem uma marra, vamos dizer assim, uma liberdade em campo. Ele está jogando com o Thiago Silva, ele está nem aí. Ele vai para cima e tal. Porque ele não fica intimidado. E aí você vai dizer que é um defeito do jogador? Eu acho uma qualidade. Não. O Vinícius Júnior era assim. A ser trabalhada. A favor dele, sempre. Mas o que aconteceu quando o Vinícius Júnior saiu do Brasil? É uma merda, é um jogador que nunca fez porra nenhuma, não vai dar certo de jeito nenhum. Já o Endrick, antes de fazer o primeiro gol no profissional, era melhor do que o Pelé. Eu vi gente que é jornalista profissional falando que ele era melhor do que o Pelé. Acabou com a carreira do menino nessa fala. Porque quando você fala que o jogador é melhor do que o Pelé, você bota 5 elefantes nas costas do menino. Sim. Sem ele ter feito nada ainda. Resultado, tá dando certo? Não. O Vinícius Júnior, o que a imprensa brasileira, em consenso, dizia a respeito dele? O Flamengo deu um golpe, isso é um jogador não faz nada, isso é uma espécie de cafuringa melhorado. Negueba. É o Negueba 2, Negueba 2, né? Era isso. Neguebinha, né? Assim como o Arrascaeta foi o melhor negócio que o Cruzeiro fez na vida. Pegou o Rodriguinho e vendeu essa merda do Arrascaeta, que nunca vai dar certo no futebol. Olha, os registros ficam ad eterno. As coisas estão lá. Agora eu fiquei O print Mas também é sacanagem isso, né? Porque, pô, você fala num corte de momento ali, aí Como comentarista, eu falava assim, o jogador jogou mal, você pode falar. O jogador é uma merda, você não pode falar. Sim. Isso é Perfeito. desrespeito. Claro. Você tem que respeitar o profissional. Claro. E aí eu me lembro daquele jogador de basquete dando uma entrevista nos Estados Unidos e o cara para ele, vem cá, e o fracasso desse ano? Ele falou, Eric, era o nome do repórter, ano passado você me perguntou de fracasso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Eric, você foi promovido esse ano? Por que você está me perguntando isso? Não, porque eu sou pago para jogar, para dar o meu melhor. Eu estou fazendo isso. Só tem um time campeão. O resto, todo mundo é fracassado? É isso que você está querendo dizer? Que se todos os outros jogadores do campeonato são fracassados porque eles não ganharam o título? Você ganhou algum título esse ano? Você foi promovido? Não. O que você está fazendo? Você está fazendo o seu trabalho direito para levar dinheiro para pagar para sua família, pagar suas contas? Eu também. Me respeita, porra. Eu não sou pago para ser campeão, não.
Eu sou pago para jogar e jogar direito, me dedicar no meu trabalho, assim como você. Aí eu falei, opa, alguém está ensinando para o jornalista, como você está falando, super exigente. Sim. A realidade é outra, são seres humanos. Durante o jogo, o cara está muito focado um minuto, ele dá um vacilo na outra. Isso acontece com todo mundo. Concordo Né? contigo. Eu vejo... Senão a gente só bota a lenha na fogueira, né? Porque a visão do apaixonado, porque é um negócio diferente, porque envolve paixão, né? Então, a visão do apaixonado, ela é uma visão já tendenciosa, carregada de emoção. Se você não filtrar e tentar levar um pouquinho de discernimento, né, de clareza, né, você só está jogando, né, gasolina na fogueira. E para ser cada vez mais só imediatista. Incentivando a intolerância, né, o imediatismo, intransigência, né, cobranças absurdas. Aí eu volto para o começo da conversa, que foi Flamengo 2013. O que é que salvou o Flamengo e transformou o Flamengo na potência que ele é hoje? A falta de imediatismo. Avisaram a torcida e falou assim, olha, não vai dar certo durante um tempo, mas no futuro vai ser melhor. Foi isso. E foi isso que fez o Flamengo ser. Porque o Flamengo não tem a Crefisa, não. O Flamengo tem o Flamengo. E aí, se ele está no patamar entre os 6 melhores da Premier League, em termos de orçamento, é porque ele mereceu. Trabalhando sozinho, fazendo as suas próprias contas, vendendo bem alguns jogadores, porque a gente estava falando, a meta do Flamengo esse ano era lucrar 10 milhões de euros entre negociações, de venda e compra. Já lucrou 30. Então, se quiser comprar um jogador de 30 milhões, pode ser que ele ainda... Porque vai ganhar ainda com o Rodrigo Muniz aí, então já tem dinheiro para comprar mais outro jogador de 30 milhões. Aí vem um jornalista profissional e diz, eu acho que a situação do Brasil Nacional é um desaforo o Flamengo comprar um jogador de 25 milhões. Vem cá, meu amigo. Nós temos que falar de... Outro jornalista. Temos que falar de fair play financeiro. Falei, fair play financeiro é você só gastar o que você ganha. Isso. Quantos times fazem isso no Brasil? Então, você está falando de fair play financeiro, o Flamengo não vai ter e o Palmeiras não vai ter com quem jogar, porque os outros estão todos no prejuízo. Talvez o Fluminense esse ano saia, porque ganhou uma grana por causa preta, do Mundial, né? Do Mundial e tal. Então, é uma série de crises que são instaladas na Gávea diariamente, que eu fico pensando nos jogadores que estão ali. Primeiro, tem uns 30 ali, né? Ou mais. Uhum. Todos sabem que do lado deles só tem fera. Então, todos estão querendo suceder profissionalmente. E tem uma porrada de gente boa do lado. Então, você olha para o Vinha, que é um cara jogador da seleção uruguaia, ele tem o Ayrton Lucas e tem o Alexandre. Sim. A vida dele não tá fácil. Ele é o terceiro lateral hoje, né? Ele é o terceiro lateral, o cara é bom pra caceta. E jogaria em qualquer time, facilmente. Menos porque o Bernabé é um gênio. Sim, né? no Inter. No Inter ali, e talvez no Palmeiras, o Piquerez também, que é outro jogador excelente. É verdade. Mas tirando esses dois, nem Alex Telles eu acho que... Né? É outro patamar. Tá bom, pode até empatar. Equipara com o Alex Telles. Empatar, sim. Melhor do que esses... Não tem. Não vai ter. Lateral esquerdo não então, tem. E ele tá lá. Então ele já tá com a cabeça... Né? Michael jogou no time do Jorge Jesus, bateu recordes de maior quantidade de vitórias num mesmo... Uma sequência de vitórias, 34 vitórias e tal, e ele sendo o líder do time e tal. Jogador que tem um status internacional. Ele tá lá, ele é o quê? O quinto ponto esquerda? Escala o teu Flamengo titular hoje. Dificílimo. Dificílimo. Essa molezinha tu não quer, né? Eu acho que... Só pode ter 11, tá? Eu acho Escala que hoje o teu time time titular tem 16. Não. Não. Pela não. Esse é o desafio hoje. O time não entrar com 16, já viu? Esse é o desafio hoje. Tem que 5 vão ser trocados. Não. 11 jogadores. Você começaria hoje com que time do Flamengo para você, teu time ideal, diante do elenco atual? Vamos lá, vai ser difícil. Goleiro, vamos lá, tem os 10, né? Porque o goleiro é fácil. O goleiro a gente já sabe, não tem erro. Eu iria de Varela, Léo Ortiz e Léo Pereira. E na lateral, eu acho... Aí é complicado. Se vira. Alexandre. Tu não é o técnico? Você tem 3 opções. Alexandre, Ayrton Lucas ou Vinha. Não é o técnico? Vamos lá. O Vinha não está em ritmo pra gente colocar. Não. Então é entre o Alexandre e o Ayrton. Beleza, montou a defesa. Montei a defesa. Quero ver a partir de agora. Aí desandou. Aí complica. Porque para mim é o seguinte. Se tiver o Pulgar, todo mundo sente falta do Gerson. Todo mundo à disposição. Vamos lá. Todo mundo sente falta do Gerson. Eu acho que o que fez realmente falta no Flamengo agora, nesse momento, foi o Pulgar. Uhum. Esse eu acho que é dono absoluto da posição. Pulgar. Se ele tiver disponível. Aí, segundo volante,
aí temos um problema. Porque De novo? eu acho que o Saul deveria ser. Ele jogou no domingo agora nessa posição. Eu vejo ele dessa forma. O Felipe estava vendo de outra. Então eu acho que se vai ser colocado assim, se ele entrar nessa posição, eu colocaria ele. Jorginho vai pro banco, então. Não, Jorginho. Jorginho louco, também. Tá louco. Não, só tô perguntando só. Pulgar, Jorginho, Saul, Pulgar, Arrascaeta. Jorginho e Saul. Calma. O Jorginho é um monstro, cara. Jorginho é um monstro. Calma, só tô perguntando. Pulgar, Jorginho e Não, Saul. vamos falar, Pulgar e Jorginho. Deixa o Saul no banco. Ah, Porque- começou. é. Olha aí, ó. Eu tô É um falando. problema. É, claro. Por isso que eu provoquei. Não, Bota o vamos lá, Jorginho no vamos. banco. Pulgar, Tá- Jorginho, Arrascaeta. Pera, o time é Arrascaeta, dele, é. calma. Não, tô só lembrando. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. Faltam 3 vagas. Faltam 3. Pois é. Aí é que eu tô pensando. Aí o Felipe Luiz bota o Saul para ser Não. o quarto elemento O do Léo meio de campo. Jaime, não é o E eu Felipe tô Luiz. pensando assim, quem vai ser lá na frente? Luiz Araújo. É difícil. Só pode jogar com 11, hein? É. Faltam 2. Faltam 2. Tem um monte aí. Tem Pedro, tem Cebolinha, tem Bruno Henrique, tem Carrascal. Tem um monte aí, ó, sobrando. Lino. Samuel Lino. Samuel Lino, Wallace Ian. Tem um monte aí. Tá bom. Não. Eu vou fazer um time maluco, Não, o seu time. mas nesse momento, né? Porque eu fico aqui entre Samuel Lino eu vou botar na esquerda, pronto. Beleza. Tá faltando um, então. Aí ficou faltando ou o Bruno Henrique ou o Pedro Quem? na frente, no ataque. Quem? É difícil, porque o Pedro é um excelente finalizador, mas o Bruno Henrique joga mais pro time. Eu acho que o Pedro está aprendendo agora que ele tem que Mobilidade. ter mobilidade, que o primeiro combate... Por que a zaga do Flamengo faz 11 gols? Porque os atacantes marcam os zagueiros adversários. Se não marcar, a gente sempre tem um a menos para defender Sim. do que o time adversário. Então, eu acho que, embora não tenha feito muitos gols ultimamente, que o Bruno Henrique é mais jogador. Então tá bom. Então eu fico Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino, sendo que o Samuel Lino e o Bruno Henrique, por acaso, vão bem na mesma posição, mas eu colocaria aí O Bruno Henrique mais centralizado. mais centralizado, E o Luiz- e trocando, Sim, fazendo ali sim, uma sim, troca, com o Luiz Araújo, que também pode fazer Sim, essa né? troca. Não tem Enfim, posição fixa. deixar os três ali. Sim, né? mobilidade. Ainda tem o Plata, que vem jogando E muito o bem Plata também. que joga pra caceta também. Então, Por isso que eu perguntei, qual é o time? agora, aí é tal história. Agora, né? o Pedro é um baita finalizador. É um né? baita Eu acho finalizador. em Não tem. forma, não tem ninguém igual no Exatamente. continente. Não né? tem igual. Matéria de Você finalização. ficou muito chateado com a saída do Gabigol? Não. Não? Não. Eu acho que o Gabigol é um grande ídolo do Flamengo, escreveu uma história muito boa no Flamengo, mas o que ele está apresentando no Cruzeiro representa o que ele estava apresentando no Flamengo também. Não mudou nada. Então, nesse sentido, eu acho que o Bruno Henrique, e eu torço para o Flamengo renovar com o Arrascaeta, porque ele é um jogador que pouco fala e muito faz. E ele merece uma renovação de contrato. Ele já disse, deixou claro que ele quer acabar a carreira dele no Flamengo. Eu acho que ele é um dos maiores ídolos da história do Flamengo e que é o camisa 10, é o jogador que pensa. Aí você fala, mas eu lembro disso também, né? De falarem assim, porque o mídia, vamos dizer assim, rubro-negra, né? Como é que é? O Everton Ribeiro tá acabado, tá velho, 33 anos. Mas o Fábio com 43 estava ótimo, no mesmo momento ali. O Nenê tá jogando, não, mas o Nenê tá indo muito bem, tá? O Marcelo, sei lá, o Felipe, o Thiago Silva? Thiago Silva, tava todo mundo bem, só tava velho o Everton Ribeiro. Falei, de onde é que tiraram que o cara tá velho, caceta? E aí, mais uma vez, aquilo que a gente chama de fla-press, né? Exigindo demais do time. Exigindo demais, não. Criando crise desnecessária para ganhar like. Aí, assim, fazer uma escalação que não tenha que trocar, eu, nesse momento, acho o Samuel Lino. Mas, se for o caso, bota o BH na esquerda e o Pedro. Também acho que o Samuel Lino ainda não é o que ele pode vir a ser. O Bruno Henrique já é. Na treta, Felipe Agora, Luiz. Tem a questão do Bruno Henrique. Na tetra, Felipe Luiz e Pedro. Você ficou com quem? 100% com o Felipe Luiz. 100%? 100%. Eu acho que ele fez um favor ao Pedro, salvou o Pedro. Porque se ele não fizesse isso naquele momento, o que o Boto estava falando lá, se a gente conseguir vender por 15 milhões, eu acho que é uma fala infeliz, evidentemente, principalmente sabendo que isso pode vazar como vazou, eu acho uma fala infeliz. Mas se você fizer um flashback, o Sampaoli falou isso.
O Dorival Júnior falou isso. O Rogério Ceni falou isso. Ou seja, isso é uma característica do Pedro, que ele precisa rever, porque ele tem um potencial enorme e ele não leva o que os treinadores falam a sério. Ele acha que ele sabe mais, ele faz o que ele quiser, que ele não tem que dar ouvido a ninguém. Que é suficiente ser o jogador de um toque só da bola. Ele sabe matar muito bem a bola, ele sabe fazer o pivô, ele sabe virar, ele sabe chutar. Então, foda-se os outros, não vou dar ouvido a ninguém. Por acaso, 4 treinadores falam a mesma coisa dele, e um que é mais amigo escorraça ele na frente da televisão e fala, agora é checkmate. Ou você corre, ou você não vai jogar mais. Pronto. Porque nem vendido ia ser, né? Porque chegou numa situação que... Exatamente. Ele tava... E aí acho que ele começou. Aí quando aparece assim, o jogador que mais correu no Flamengo no GPS foi o Pedro, fala, opa, salvamos o Pedro. Felipe Luiz salvou o Pedro. Aí ele vai e faz 2 gols em minutos, fala, isso aí foi aquela conversa ali. Porque eu estou falando assim de 100%, porque o Felipe não foi o único treinador que falou isso em público. Só que ele falou de uma forma... Foi incisivo. Porque acho que há um sentimento de que ele isso tem que ser amor. falado dentro do vestiário e não externado. Aliás, a gente vive... Uma coisa que eu gostaria de falar que você falar sobre isso. É tudo muito contraditório, né? Ao mesmo tempo que a gente pede um formato com mais personalidade, né? Declarações mais verdadeiras, mais autênticas, né? Sair daquela coisa padronizada, né? Todo Media mundo... training, né? Isso, eu falo que é a casa pré-moldada da FIFA, né? Todo mundo faz a mesma coisinha, é tudo igual, com medo de se expor, de ser julgado, né? As redes sociais, elas estabelecem um livre debate, mas ao mesmo tempo também uma fiscalização pesada 24 horas por dia. E não aceita. Você fala uma palavra um pouquinho diferente, pá, já vem a pancada em cima. Tá faltando mais autenticidade ao futebol. Quando você falou que é romântico, eu falei que eu sou romântico, eu vou muito nessa linha. Eu acho que falta um pouco mais, falta novamente grandes personalidades, né? Isso. Tomando a frente, se posicionando, falando abertamente, falando o que pensa. Isso. Sem ser desrespeitoso, sem ser mal educado, mas apenas falar o que pensa, né? Sem medo de ser feliz. Exatamente, eu acho que isso... E autenticidade, sinceridade. Eu vejo no Felipe Luiz esse tipo de comportamento. Não acho que o Abel faça isso. O Abel está lá fazendo um personagem que tem dado muito resultado. Agora, ele é muito menos cobrado do que o Felipe. O Felipe é estagiário. Vem cá, como é que alguém fala que o Felipe é estagiário? O que mais? Ele já tem título, ele tem resultados, ele tem o melhor primeiro turno da história do Flamengo. Não é dos últimos 3 anos, desde 2019 para cá, não. Da história. E aí ele é estagiário. Então eu acho que essa autenticidade dele, e de tocar nos assuntos que ele tem que tocar, ele falou inclusive isso. Ele falou, é muita cobrança. A gente aqui, eles estão tomando ódio. Eu posso falar assim, os jogadores do Flamengo, a equipe técnica, todo mundo tomando ódio da imprensa, porque a imprensa vende um peixe para a torcida e a torcida compra. E às vezes os jogadores também compram. E não tem crise nenhuma, caceta. Você não vai ganhar todos os jogos. Ninguém faz isso no mundo. O PSG perde para o Botafogo. O Chelsea, que é o campeão do mundo, tomou de 3-1 do Flamengo, gol do Wallace, porque o Wallace foi para cima. É isso. Então, assim, futebol não é uma matemática. O time mais caro vai ganhar. Não é igual o basquete, que você pega um time que a média de altura é 2,10 e a outra é 1,50. De 10 jogos vai ganhar 9. Entendeu? Não é. É outra história. A graça do futebol é o mais fraco ganhar do mais forte. Como rubro-negro, qual é o time que você mais gosta de vencer? Eu diria que é o Fluminense. Porque o Fluminense é encardido com a gente. O Fluminense, se joga bem um jogo no ano, é contra o Flamengo. Então, e eu acho que o Fla-Flu é um espetáculo lindo. Acho a torcida, as duas torcidas juntas. O Vasco seria o nosso principal rival, né? Se pensar assim, na história. Mas eu estava aqui começando falando do Vasco, porque eu acho o Vasco uma instituição incrível. Eu acho que, embora a gente continue cantando
Toma caju, Eurico. Até hoje, vai cantar para sempre nos nossos cantos de... Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo, Isso aqui né? não É uma, Vasco, isso aqui é Flamengo. fixação Então, um com o tem outro incrível. Porque o Eurico Miranda fez história, realmente, como o Darth Vader do futebol brasileiro, né? Então... O Eurico Miranda que provocou muito esse gosto, né? Isso. Sim. Do torcedor do Essa Flamengo rivalidade, vencer o né? Vasco. Alimentou e essa vice-versa. rivalidade. Alimentou essa rivalidade. Ele falou assim, eu não preciso ganhar campeonato nenhum, basta ganhar do Flamengo. Né? Isso era uma coisa desse. Eu acho o Fla-Flu um jogo muito bom. E ultimamente, nos últimos anos, até por essa coisa que eu acho que é meio essa condescendência da mídia paulistana com o futebol carioca, eu acho que ganhar do Palmeiras tem sido Prazeroso. muito prazeroso. Porque você sabe que tem arbitragem, tem aquela camaradagem toda da mídia, tem essa proteção que o Abel tem que os técnicos do Flamengo não têm, tem essa camaradagem da mídia com o Palmeiras que não tem, por exemplo. Quem é o ataque do Palmeiras? Ninguém sabe, porque não tem um ataque bom. Não, é um time que, você vê lá quantos gols eles fizeram no Campeonato Brasileiro. Não é um time, não é isso tudo. Honestamente falando, né? Eu acho que o Botafogo tem um time muito bom, o Palmeiras tem um time muito bom, e o Cruzeiro, surpreendentemente, estava indo muito bem, de repente o Fortaleza estava muito bem, parou. O Inter, eu achava no começo do campeonato que seria um dos melhores também. O Inter todo ano é isso, né? Começa Todo o cavalo ano, paraguaio, Todo né? ano, todo olhei e ano. falei, Olha o Inter! Olha o Inter! Olha o Sim, Inter, depois tá lá na segunda página. Sim. Então, assim, eu depois do Campeonato Mundial, eu entendi que o Flamengo, ao invés de virar um modelo para os outros times, ele passou a ser o inimigo. Ao invés de virar um modelo, por exemplo, tudo é questionado. Fechou um negócio de 268 milhões de euros. É um absurdo. Mas aí não rola uma inveja, um ciúme dos Óbvio. outros? Óbvio, é disso que Mas eu tô não é falando. natural, não é normal isso? Você não tinha isso, por exemplo, vamos lá. Década de 70. Você não olhava assim, não via um time melhor que o Flamengo e não invejava? Não Por tinha... exemplo, eu estou falando do Fluminense, na época áurea do Flamengo, 80, 81, 82, o Fluminense dava couro na gente, ganhava O campeonato. Fluminense e foi tal. tricampeão, Tricampeão. 8x3, 8x4, 8x5. Então, assim, E não invejava, não tinha um ciúminho? não tinha, não. Admiração. Honesto, eu sou um torcedor bem maluco. Quando o Renato fez o gol de barriga, eu aplaudi de pé. Sério? Aplaudi de pé. É mesmo? Por quê? E vou te dizer por quê. Porque o Renato e o Ailton tinham se oferecido para o Flamengo, queriam voltar para o Flamengo não contratou. Então eles foram para aquele jogo com uma reca. Eles foram ofendidos para aquele jogo. E a jogada é quem? Passe do Ailton, gol do Renato. Aí eu falei, isso ali era amor ao Flamengo. Isso ali era, ó, vocês vão ver agora, vocês esnobaram a gente? E eu falei, ó, e aí jogou, correu como nunca. Eu gosto Então, do então você não torceu pelo Flu, você torceu pelos dois. Eu torcei pelo Flamengo, mas achei que o heroísmo Sim, daquela sim, vitória sim. merecia aplauso. Sim, Aquilo sim. foi heróico. Sim. O time era pelos muito dois, pior. Pelos dois jogadores, O sobretudo. time era muito pior, mas ali eram dois... Lei do ex, né? Sim. Dois querendo mostrar para o Flamengo, olha o valor que nós temos e que vocês não deram. Eu achei que isso era admirável. Eu acho que, vamos dizer assim, a dramaturgia e aí eu penso muito como Nelson Rodrigues, né? Existe uma dramaturgia naquele espetáculo ali. Claro. E essa dramaturgia era os irmãos ali, os filhos renegados, mostrando, ó, aqui, pai, olha aqui, ó, o que você fez? Aliás, eu sinto falta dessa coisa mais crônica, né? As grandes crônicas do esporte. De ver o espetáculo, né? A crônica com um teor realmente, às vezes, partindo para o exagero, exagerando, adjetivando. Bons adjetivos. Bons Nariz de cera, né? adjetivos. Você sente não falta do nariz de cera. É até mesmo, mais uma vez, o lado romântico. Eu acho que a gente também é cri-cri com isso. A gente é muito cri-cri muito com a cri-cri. adjetivação de algo que tem a sua origem lúdica. É isso que eu tô falando, que Caramba! eu tô falando que Mais o Estevão... poesia no futebol. Mais poesia, mais Nelson Rodrigues. Isso, aí o Matheus Gonçalves tenta lá uma jogada de efeito e tal, e toma uma traulitada. Vem cá, mas nós não queremos mais jogada de efeito, a gente não quer mais jogador driblador, é isso? Mas isso aí, então tá O inserido... O Ailton deu um drible naquele gol de barriga que fez o Charles Guerreiro dar um giro de balé na marcação. Balé você entende, né? Balé... Vou te lembrar Você um fez outro quanto também. tempo de balé, cara? Agora, recentemente, 5 anos. Vou te falar uma. Jogo do Flamengo e Botafogo, decisão do Brasileiro. O Júnior
pega o Renato, Isso. dribla uma vez, volta pra driblar de novo e deixa o Renato sentado. Bumbum no Ganhou chão. o jogo. Ganhou o jogo. Ali ele ganhou o jogo. Foi aquilo que definiu o jogo. Falando nisso, você já desmarcou show, já adiou o início de show para acompanhar o jogo do Flamengo? Olha, eu tava domingo agora indo assistir a um filme que eu fiz e que estava concorrendo ao Festival de Gramado. São 6 filmes que a curadoria aprovou, 6 filmes que concorrem ao melhor filme do ano e todos os prêmios e tal. E o meu filme estava para ser apresentado às 6 horas do domingo, que era a hora do jogo Flamengo com o Inter. 6h30 o jogo. 6h30 o jogo. Eu olhei assim, antes de entrar no cinema, olhei para ver se via pelo menos a escalação, não vi. Eu falei, não, relaxa, eu vou ver meu filme, porque, né? Mas lá atrás, em algum momento você fez isso? Você, assim, lá atrás, quando acompanhava mesmo o Flamengo e tal, assim, ó, tem um show, tem um show aqui, eu vou... Não, tem uma história, o Charles Gavão, querido Charles Gavão. Aliás, vamos mandar um beijo pro Charles, adoro ele. Vamos trazer o Charles aqui. Esse tem que ver, ele é muito bom. E um dia ele me confidenciou o seguinte, olha, era um jogo da seleção brasileira, inclusive. E ele botou o celular com o jogo da seleção e tocando no show, ó, bateria aqui, o celular... Eu não consegui, eu tinha que ver o jogo, pô. Eu já fiz isso. Já tá fez? Ali, de estar fazendo as coisas e o celular no mudo, mas o joguinho da TV aqui... Joguinho acompanhando o jogo. Não pode perder a concentração. Automático que não perde a concentração, né? Tô focado no que eu tô fazendo, mas dê uma brecha, dá uma olhadinha e ver o que tá acontecendo. Agora, tem uma história sobre isso, muito importante da minha vida, que eu acho que foi o show mais difícil que eu fiz da minha vida, que foi o seguinte. Eu fui chamado para tocar numa FanFest. Copa do Mundo, no Brasil, e eu fui chamado para tocar em Brasília. Tinha um palco para 45 mil pessoas, né, para assistir num telão gigantesco o jogo. Que jogo? Eu estava na beira do palco, quando acabou o apito final, vai lá. 7-1. Diverte eles. Como é que você faz isso? Como é que faz? O que você fez? Você entrou no palco. Primeiro que eu estava deprimido. Primeiro que eu estava deprimido, né? Eu falei, gente, vocês acham que tem que ter show? Vamos cancelar isso. Sim. Não, o público tá aí. Que anticlímax. Eu falei, que anticlímax? Como é que eu? Tava arrasado. Claro, todo mundo, né? Todo mundo arrasado. Eu estava mais arrasado no 7-1 do que no 3-2 lá do Paulo Rossi. No Sarriá. Porque para mim aquilo lá foi o melhor futebol brasileiro de todos os tempos e a derrota, aquilo eu chorei muito naquele dia. É porque a Itália não vinha jogando nada. Aquilo, a Itália só 0-0, 0-0, 0-0 e ganha do Brasil. E aí, eu na beira do palco, agora entra lá. Eu entrei no palco e falei, pessoal, é o seguinte... Agora começa uma vida nova, vamos pensar no futuro e a gente está aqui e vamos aproveitar esse momento para a gente tomar um negócio. E tu meteu a fórmula do amor. E vamos curtir a vida. Uou, nada mudou. Exatamente. Uou, nada mudou. Tinha 45 mil pessoas vendo o jogo. 45 mil ali? 20 mil, metade assim foi embora. Sim. E a outra metade ficou lá e ficou curtindo. Eu falei, pronto. Fiz a minha parte. Agora, de onde que eu tirei energia para fazer? Né? Aí foi muito difícil, porque eu falei, não, a gente tem que consolar. Meu trabalho é trazer alegria, né? E aí é o seguinte, olha, perdemos, jogamos o que dava para jogar, agora a bola para frente, vamos... Música. A sensação que eu tenho, eu trabalhei no jogo na época, eu estava apresentando, eu comandava a jornada, né, de futebol, que a gente ficou o período inteiro no ar tentando acreditar no que estava acontecendo. A ficha não... Até o final da transmissão... Parecia pegadinha, né? Parecia assim, cara, pegadinha. Qual é o momento que vai aparecer alguém aqui e vai dizer o seguinte, peguei vocês, o jogo não aconteceu. Não, Onde é que tá a câmera? Onde é que tá a câmera? Onde é que tá a câmera? Eu também fiquei, eu não tô acreditando. Anestesiado, né, cara? Anestesiado. E curiosamente... Eu tava em Brasília também, sabia? Olha, eu tava em Brasília. Eu tava lá, e aí eu vi uma comparação do jogo do Santos com o Vasco e do jogo do 7-1, né? 6 gols de diferença, né? Foi a mesma coisa que o Cláudio Coutinho, nosso mestre,
tinha uma máxima que ele dizia para o time do Flamengo lá de 81, que é o seguinte: o melhor momento para se fazer um gol, o momento mais fácil para se fazer um gol é imediatamente após você ter feito um gol. Então, os 5 gols foram em 18 minutos. E agora o Vasco, 5 gols em 16 minutos. Isso. Porque é isso, o time está... Tá nas cordas. Nós estávamos desorientados, os jogadores também. E eles, e eles aproveitaram para acelerar. O futebol brasileiro tem um defeito gravíssimo, e o Tite é mestre nesse defeito, que é, fez um gol, agora relaxa. Vamos administrar. Vamos ganhar de 1-0. Não. Agora é a hora de você Harry Kane, no jogo que o Flamengo, segundo a mídia, foi a grande vergonha no Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, foi o Flamengo tomar de 4 pro Bayern. 4-2 pro Bayern, gente. Quem fez 2 gols no Bayern naquele negócio? Quem Fez mais? 2 gols? Quem mais fez 2 gols? Quem? Que é uma merda, né? O time não é uma merda. Então teve um outro que fez melhor, né? Quem foi que fez melhor? Raimundo Donato. Raimundo Donato. E aí, eu lembro de uma coisa do Harry Kane, 36 do segundo tempo. Deu um carrinho lá na porrada na no lateral, Wesley. No Wesley, no Ayrton Lucas, eu acho. No Ayrton Lucas. Sai correndo de dentro da área do Isso. Flamengo, dá um pique para chegar na intermediária, na lateral, e e dá um carrinho no Ayrton Lucas. Dá uma porrada no Ayrton Lucas. Porque eles não estavam levando a sério. Eu falei, eu tô vendo que eles não estão levando a sério. Eles estavam passeando. Cara, o Harry Kane deu 2 chutes e fez os 2 gols. O cara é um craque. O Pedro também deu, sei lá quantos chutes ele deu naquele jogo de domingo. Também pega a bola, pá. Sim. Você deixou com um finalizador desse nível, o cara finaliza. Eu acho que aquele primeiro gol do Bayern foi um escanteio que não houve e um empurrão no Pulgar. Uma deslocada, né? E aí o Pulgar, no que ele vai cabecear e toma um empurrão, muda o rumo da bola. Então, assim, não vou dizer que foi o juiz que roubou, que não sei o quê, mas foi uma infelicidade. Mas não acho que tenha sido uma partida ruim. Honestamente. Mas essa mídia fica dizendo aí que não. o Flamengo tomou de 4 do Bayern. Como campeonato, eu achei um barato esse tipo de campeonato. Eu achei o campeonato muito legal. Tumultua o calendário. Muito a gente não legal. sabe quando é que vai acabar o campeonato brasileiro, mas se vai ter que pedir permissão pro Papai Noel mudar a data do Natal. Tá preocupado, sabia? Não, eu contei pra ele. Se tiver no Mundial de final de ano, não pode jogar a final do Brasileiro. Eu contei pra ele, ele tá preocupado. Tá uma bagunça. Mas como formato de campeonato, esse cruzamento de forças, a gente vê em larga escala. Amanhã eu vou pegar o Chelsea, depois vou pegar o Bayern de Munique, depois isso é um barato. Não, e tinha coisa muito assim, legal. Você vê um time coreano jogando muito. Aí É. você fala de um time africano jogando muito. Legal pra O caramba. futebol mundial ficou mais interessante. Também acho. Porque time árabe jogando muito e tal. Também Então, acho. Pra acabar com os preconceitos, complexo né? de vira-lata. Pra acabar com os preconceitos. Porque assim, a gente tem assim, o europeu olha pra gente, o europeu olha pro futebol sul-americano com preconceito. E nós olhamos pro futebol sul-coreano e africano com o mesmo preconceito. E o Mamelodi, por exemplo, que jogou contra o Fluminense, fez um bom mundial, fez um bom Era jogo. ótimo time. Sim, mas a gente, como sempre, né? A gente só acha que pode perder no futebol pro europeu. Né? Que a gente é superior a todos os outros. Mas eu acho que a gente se desrespeita mais do que esse possível desrespeito dos europeus com a gente. Exatamente. Eu acho que a gente já chega derrotado. A gente já chega frase característica que eu ouço. O cocô do cavalo do bandido. Mais uma vez eu aqui com a questão midiática. Se o Arrascaeta jogasse essa bola toda, ele estava jogando na Europa. Ele pode querer jogar em outro lugar que não seja na Europa. Agora, e aí tá bom, vamos comparar. Ele podia estar jogando na Europa. Aí então não sei quem foi jogar na Europa. Porque veio da Europa. Peraí. Que lugar que está o time dele no campeonato do país dele? Vamos comparar. O Brasil atualmente é avaliado como 6ª maior liga, o Campeonato Brasileiro, o 6º melhor campeonato do mundo. O que não é difícil de entender, porque teria campeonato inglês, que é em primeiro lugar, campeonato espanhol em segundo lugar, campeonato alemão em terceiro lugar, médio, ou o francês também médio. Italiano. Né? Seria inglês, espanhol, italiano, e em quarto e quinto, alemão e França e tal. O 6º é o Brasil. Aí se você olha assim, um time que
Na França tem quantos times bons? 3? Eu boto o Campeonato Brasileiro na frente do francês. Não, Aí depende do que também você acho. considera para No estabelecer máximo. o que é melhor e o que é pior, né? Exatamente. Aí, alemão, quantos times bons tem? 2 ou 3? 2 ou 3 Tá. candidatos, assim, né? A Candidato. título, O né? Brasil deve ter uns 6. Dos últimos times assim. anos, Bayern de Munique, Bayern Na Leverkusen, Espanha você Borussia, tem. Na Espanha Leipzig, você tem 2, foi. 3 também. Na Espanha. Espanha. Pra título? É isso. Talvez a margem maior seja na Inglaterra, Na claro. Aí sim, na Inglaterra. Inglaterra Porque o você campeonato. tem uma A, competitividade a maior. a Itália também está rodando A bastante. Itália também diversifica bastante. Inglaterra E não é também. todo dia que vai surgir um Leicester, né? Pois é, mas Até aí você porque vai só falar surgiu assim, numa única É temporada, verdade. depois caiu. Então vamos parar de achar que a exceção é regra. Então, se você não está jogando num desses 10 clubes que são a nata desses campeonatos que a gente está mencionando, você está jogando num campeonato pior que o brasileiro. Se você está jogando num time que é o 8º da Premier League, Brentford, por exemplo. sei lá, se você estivesse no, sei No lá, Valência. River Plate, talvez fosse melhor. No Valência. Tá jogando no Udinese. Maravilha. Melhor do que jogar no Palmeiras. Por quê? Quem é que definiu isso? A partir do quê? Tá bom, Paris Saint-Germain e o Lyon, Nem tanto hoje, né? o Olympique. o Olympique de Marseille, pô, aí você já começa a ficar na dúvida, né? Sim. Porque seria assim, é igual o Rio Grande do Sul, é Grêmio Internacional Juventude. Né? Aí você fala, agora, esse ano o Grêmio está mal, então o Juventude está melhor. Por exemplo, mas aí, se você não está jogando nesses 3 times na França, não acho que o campeonato francês seja melhor que o brasileiro, honestamente. Acho que o Brasil está na frente. Eu acho também. Agora, fica parecendo que se o jogador não esteve na Europa, aí ele escolheu jogar no Flamengo ao invés de jogar no Brentford, é porque ele é um merda. Sim. A partir de qual realidade? Qual é o parâmetro que você está usando para dizer isso? Porque nós somos uns vira-latas, é isso? Porque o time não é importante? Em termos econômicos, como é que está Flamengo e Palmeiras nesse patamar aí? Na Copa do Mundo, como é que foi? O Fluminense foi o que chegou mais longe. Mas o PSG perdeu para um time brasileiro, o campeão perdeu para um time brasileiro. Então nós somos essa desgraça toda. Agora, se os caras têm um orçamento muito maior do que o nosso, cabe a nós entendermos o modelo de profissionalismo. Economia macro também, né? Economia 1 para macro 6, também, né? né? 1 para 6 é É complicado, né? diferente, né? Aí vai muito além até mesmo da capacidade de gestão, Aí né? é país E também, mesmo né? assim, o mercado brasileiro, ele já se constitui numa Europa dentro do continente sul-americano. A Exatamente. gente contrata jogadores com salários mais altos do que eles recebiam na Europa. A gente né? já deslocou. A gente vai discutir os valores, né? Sim. Que são absurdos, né? É. E aí Tá tudo também, muito assim, em relação à inflacionado, América né? do Sul ou a Argentina, que é campeã mundial, né? A gente está falando de qualquer um, não. A gente está jogando um campeonato melhor do que o deles. Sim, não é a Argentina é campeã mundial, enfim, é um time que está em primeiro lugar, é uma potência internacional, né? O campeão do mundo não é europeu. Você está animado com o Ancelotti? Eu não sei dizer ainda, acho que é cedo para dizer. Eu tento não me contaminar por esse imediatismo que virou uma marca. Que eu estou reclamando aqui da questão midiática, falando que a gente não trabalha a base porque é tudo imediatista demais, que a gente não compra jogador demais e não precisa, tem que esperar render. De repente, eu falei do Zico, que começou em 74 e virou titular em 77. O Bebeto também foi assim, né? Demorou anos. É assim, Pô, é tá normal. muito romântico, hein, cara? Tu é Não. muito romântico com o futebol, hein? Não. Pô, se fosse citar o Zico lá, futebol Eu mudou vou te citar completamente outra coisa hoje, pra cara. você. Tem um moleque hoje, cara, se não render, vai Mas- sair do time. Mas ele não vai render lá. Entendeu? Aí é que eu falo. Aí você pega o Vitor Roque, que era um craque. Aqui no Brasil, ele era o melhor centroavante. Eu falava melhor do que o Sim. Pedro. Aí foi pra lá, ficou encostado, não sei o Sim, quê, perde a autoestima, não se adapta, não sei o que e tal. Volta, ainda não Tá encontrou. faltando mais rock nacional no futebol. Paulinho. Tá também. faltando mais rock nacional acho. no futebol. Aí eu tenho uma história, aí eu tenho um Ah. preconceito que eu tenho que falar. Fala. Jogador roqueiro ou futebol que gosta de rock é mais CDF, é mais aplicado do que o pessoal do gospel ou o pessoal do pagode. É mesmo? Eu acho. Roqueiro é, por tradição, CDF. E aí você pega o futebol argentino, todo mundo é roqueiro. Felipe Luiz, entrevista dele, Red Hot Chili Peppers. Entendeu? É outro negócio. Roqueiro é linha dura. Você Se é uma não referência trabalhar do rock muito, nacional. Não dá pra ser porra louca, não. Tinha- Isso é número. Esse negócio do porra louca é pro clipe. Sim. Na real, Ah. o
pessoal é sério. Viu? Tá faltando rock no Tá futebol. faltando rock. Faltando rock. Não, o Felipe Luiz está aí. Sempre com a camisa de uma banda de rock e tal. Agora ele resolveu, para simplificar a vida, que ele vai de calça preta. Camisa... Preto básico, né? Ninguém enche o saco dele. Né? Você lembra de alguma história? Porque música, né, e futebol sempre andaram muito juntos, né? No ambiente mesmo do futebol, né? E você... E no ambiente da música no também, ambiente né? da música, né? Sempre se cruzaram. Você falou que você convivia com o pessoal de 80. Isso, eu morava em frente ao Francalate, lá no Leblon, que era onde o time fazia musculação. Era o preparador físico do Flamengo. Ele José Francalati. Clube Campestre, que era em frente ao meu apartamento, e eu me matriculei na academia lá. Entro no primeiro dia da academia, entra o time do Flamengo inteiro. Inclusive Bebeto, que era ainda assim, promessa, né? E eu fiquei amigo de todo mundo. Aí eu dei um disco pro Zico quando ele foi para a Itália. Ele voltou, porra, eu não aguento mais ouvir aquele disco. Era o único disco que meus filhos ouviam e tal. E aí, Tu deu Sessão da Tarde? não, foi o primeiro compacto. Ah, é? Então não é o disco, não era o long Não, play. Era o compacto. Duas músicas que ele não aguentava mais. Aí eu tive que dar os outros. Aí eu já estava famoso e tudo, porque eu não era desconhecido nessa época, né? Mas era amigo deles. Depois joguei muita bola com o Leandro, lá no Chico Buarque. Enfim, joguei no time de Masters também. Fomos viajar uma vez. Qual posição? Eu? Centroavante. Nunca soube jogar bola. A única coisa que eu sabia fazer era gol. Empurrar a bola para quantos Nossa. gols na carreira? Você tem catalogado? 9.008. Contados. 9.008 gols. Tô esperando. 8 foi porque eu quando fiz 9.000 numa última pelada assim, aí eu falei, agora eu vou parar, chega, né? 9.000 gols tá bom. Aí fui jogar um jogo lá na escola dos meus filhos, assim, aí o jogo dos pais, aí tinha o jogo dos meninos, aí o jogo dos pais, uma coisa da escola para promover, né? Evidentemente eu fui o último a ser escolhido. Né? Escolhe quem é? Esse aqui. Para o ímpar, né, você? O último a ser escolhido, né? Quando eu fiz o 8º gol, Leandro, aí Ailton e Renato, eu falei, tá vendo? Olha aí, ó. Tá vendo? Me deixou por último. Léo, não posso. A gente tá na reta final aqui desse bate-papo, cara. Você tem que matar uma Não, curiosidade. eu sugiro minha. participações, entendeu? Não, Eu acho, sim, vamos fazer vamos fazer parte 1, Vamos fazer parte uma 2, agenda. isso. Cara, eu não posso deixar de perguntar assim, porque assim. Pô, a gente não falou fui- nem passeou pela carreira do É isso que Léo, eu falo cara, agora, negócio cara. Eu impressionante. falo, já mencionei Mas vai, aqui ó, o papo de Sessão da futebol. Tarde, cara, porque assim, na boa, na época, 1985, Aquilo foi incrível. cara, eu era DJ. Eu era DJ. E eu, assim, eu lembro, tá? Eu lembro, isso é a minha opinião, tá? É a minha opinião como DJ. 2 discos em que a gente conseguiu tocar todo o disco, porque não era compacto, não, era long play. Então era o quê? 7 músicas de cada lado, mais ou menos isso? 8 músicas de cada lado? Esse aí acho que tinha 10. 10 de cada lado? Mas o normal era 8, 9. Isso. Então, e eu só lembro de 2 discos em que, por exemplo, porque na maioria das vezes, na maioria deles, dessas 18 músicas, 6, 8, 10 estouravam, assim, muito. E as outras, né, nem tanto. E eu só lembro de 2 discos, assim, na minha época, tá? Sessão da Tarde e do Traje a Rigor. O Traje a Rigor. E acho que depois... Blitz depois, hein? Não, da Blitz não teve... Não. Blitz teve muitas músicas também. Sim, É mas verdade. não, assim, Éboli, Tocar o disco inteiro tocar o disco inteiro, cara. O traje foi absurdo, foi absurdo. de capa azul. Teve Paulo Ricardo depois, RPM. RPM. Aí teve também. RPM. RPM também fez isso. Cara, aquele disco, Sessão da Tarde, assim, foi ter o maior sucesso. Foi impressionante. Até porque, além das músicas daquele disco, eu fiz o filme Rock Estrela. Sim. E a música do Rock Estrela Foi entrou tema. também. Sim. Então, no mesmo ano, tinham Eu lembro. 10 músicas no rádio. E aí tinha também o Johnny Love, que também era do filme Johnny Rock Love. Estrela, eu cantando com o Metrô, que também entrou na programação. Então, virou uma coisa assim, tinham 10 músicas se revezando no Eles rádio o tocavam tempo muito inteiro. novela também. Muito, né? além de trilha de É, novela. Não, Chacrinha pra caramba. Chacrinha direto, que eu adorava. Você fez o quê? Disco de platina? Foi o quê aquilo ali? Não, aquele foi disco de ouro só. Disco de ouro Aí só? era a época que a gente tava muito duro. Lembra? Era o RTN. Sim, verdade. Não tinha verdade. dinheiro. Era o Verdade. RTN. É. Era uma coisa muito maluca, assim. Então, o consumo era pobre. Eu fazia muito show no subúrbio do Rio e era curioso porque, assim, show de playback. Você vai lá com 5 músicas no microfone, sobe lá, para ter um contato com o público quer te ver, né? E aí, recebia em dinheiro cash. Então, eu saía de casa num um táxi, radiotáxi, que era aquele táxi branco, né? Sim. Com uma mochila
e com a fitinha cassete. Chegava lá, botava a fitinha, tocava, ganhava o dinheiro. Vinha assim, nota de R$2, R$1, suada, aquela que veio dentro da cueca. Da bilheteria, né? Dinheiro da bilheteria. Dinheiro da bilheteria. Rádio Os Ataque cara- virou nome de grupo, pô. O cara contava o dinheiro, vinha trazer aquele dinheiro, e você parava, olhava, pegava o dinheiro, estava úmido. Isso veio na cueca do camarada. Botava o dinheiro na mochila e ia para outro clube e tal. Era uma época muito romântica, né? Mas agora eu vou devolver a pergunta para vocês. Eu falei da minha escalação do Flamengo e queria ouvir de vocês. Ah, cara, assim, eu tenho dificuldade. A mesma dificuldade que você teve. Não é? Eu acho que a linha de defesa não tem dificuldade. Ah, não, você fica entre o Varela e o Sim, eu acho que o Pulgar, eu concordo com o Pulgar. Acho que o Jorginho, sim. Pulgar e o Jorginho Entendeu? e a Arrascaeta, sim. Eu acho É. que a maior dificuldade hoje é o trio É ofensivo. o trio ofensivo. Porque assim, você coloca o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Samuel Lino, cara, e se eu achar que pode ser o Pedro, você vai dizer assim, tá maluco, você não pode dizer isso. Não. Se ele citou o Plata no lugar do Luiz Araújo e ele pode defender na questão da movimentação, porque o Plata é um jogador que se movimenta muito também, e até mais, acho que é um jogador mais forte que o Luiz Araújo pro jogo físico. Isso. Aí vai muito, vai em muito- cima da sacanagem que a gente fez com o Léo, mas é verdade, vai muito da característica do adversário, jogo. do que o Aí jogo nós pede. chegamos no ponto. É isso, mas eu queria te provocar. É, Porque não. o teu time agora, quando eu disse aqui, quando eu pedi o time do Léo, a gente vai cortar. Entendeu? E vai publicar. Aí vai. Tá maluco? É claro! A gente vai fazer o corte e aí é o seguinte: vai começar assim. Esse Léo tá maluco. O Pedro tem que ser titular. Isso que é um barato. Porque assim, eu acho que não tem, nesse corte, não tem uma certeza. Ou seja, não tem certo e errado. Tem isso, como o Éboli falou. Eu, por exemplo, né, o Plata, dependendo do adversário. Depende do adversário. Sim, Essa é a resposta. depende do jogo. Por exemplo, não é só do adversário, não. O adversário na questão física, o adversário na questão tática e o momento do jogo, por exemplo. Dependendo do momento do jogo, o Plata funciona melhor que o Luiz Araújo. Mas essas dúvidas nós traremos no próximo episódio. Isso. Léo, meu amigo, Brigadaço, querido, cara. vai receber em casa kit Oba! completo da Aí, Colibril. olha aí, olha aí. Olha, como eu falo, solta Olha. a imagem do capeta! isso. Já tô aguardando Olha aí. Olha aí, ó. Puro Néctar vai receber em casa o chopp chopinho. da Colibril, kit, Como é que faz? copinho, Bota ele caneta. num balde de gelo Bota ali. no gelinho Ó, ali. Ou deixa no freezer ali. Freezer, Só- pouquinho tempo. Aí, Manda cada ver. um gol do Flamengo. E não tem que... Porque chopp tem validade, né? Quanto tempo que dura? Nada, aí, de segura boa. um pouco, segura um Segura tempinho. boa, segura Porque eu boa. curti isso Receberá, aí. mas não vai demorar muito tempo, acho que meu filho. Pensando... Olha aqui, não vai durar 90 minutos. Meu filho com os amigos dele, se eles deixarem eu provar, tá bom. Não vai chegar na Você prorrogação. Você vai curtir. E para você que quer conhecer o trabalho da Colibril, entre nas redes sociais da Colibril, Chopp, Puro Néctar, DNA Carioca. Fala com o Vinícius. Vinícius manda prender, manda soltar. E o Vinícius é que vai mandar o kit Ih, da Colibril. Vou querer, hein, Vinícius? Aí, ó, cobra dele. Léo Jaime. Obrigado. Amigos, antes de me despedir, primeiro eu queria dizer da minha grande admiração por vocês. Eu só me abri aqui reclamando de parte da mídia, porque não é evidentemente, que não estou isso. falando de toda a mídia e nem de todo setorista e tal, mas estou dizendo que existe hoje um momento muito esquisito. Né? Eu estou falando que os jogadores do Flamengo estão mencionando isso, o treinador também. E eu acho que essa cobrança não existe com outros times. Se tivesse, eu faria também. Também acho que cornetaram demais o Vasco, que não merecia tanto. Mas eu estou dizendo isso para vocês porque eu admiro demais o trabalho de vocês. Acho isento, acho bem feito, ético, de qualidade, muita informação e muito bom humor também. Então eu sou um grande fã e fiquei muito feliz com o convite. Quando vocês me chamaram... Parte eu tô aqui. 2, vai ter parte Pronto. 2 com certeza. Vamos. Parte três. E aí, A curtiu? gente nem desvendou ainda direito a fórmula do amor. É verdade, é verdade. Curtiu aí o Léo Jaime com a gente? Então compartilha, continue seguindo a gente. E em breve, hein, outro grande convidado aqui, ó, no Quanto e Manda. Valeu, galera! Valeu.